O dióxido de enxofre, SO2, e o oxigênio, O2, são duas substâncias com propriedades químicas diferentes, sendo ambas gasosas nas condições ambientais de pressão e temperatura. O gráfico da figura traduz o modo como varia o volume V de uma amostra de um gás ideal com a quantidade de substância N, a pressão e temperatura constantes. Calcula o número de moléculas de dióxido de enxofre gasoso que existem numa amostra de 50,0 cm3 desse gás nas condições normais de pressão e temperatura, PTN. Apresente todas as etapas de resolução. Nós sabemos que este gráfico traduz aqui uma proporcionalidade entre o volume e a quantidade química, ou seja, esta reta é do tipo y igual a x mais b, em que y é o volume, x é n, a é o declive desta reta e b é a ordenada na origem. Nós podemos estabelecer uma analogia com esta expressão, que diz que o volume de uma amostra gasosa é diretamente proporcional à quantidade química disponível. Portanto, o V está para Y, como o A do declive está para Vm, que é o volume molar, e o X está para N. Nós sabemos que a quantidade química de uma determinada substância pode ser determinada dividindo o volume dessa substância pelo seu volume molar, ou seja, vamos ver quantas vezes o volume molar cabe no volume de uma amostra. Por isso vamos ter a determinação da quantidade química. Nós queremos saber o número de moléculas de dióxido de enxofre que existem em 50,0 cm3 desse gás nas condições PTN. Portanto, vamos fazer este cálculo, que é dividir o volume que temos disponível, que é 50,0 vezes 10 elevado a menos 3, a dividir pelo volume molar nas condições normais de pressão e temperatura que o formulário fornece. O volume molar de um gás, PTN, 22,4 decímetros por mol. Portanto, a cada mol ocupa o volume de 22,4 decímetros cúbicos se o gás for medido nas condições de pressão e temperatura normais. Fazendo as contas, nós temos a quantidade química deste gás, que é 2,23 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Mas nós não queremos saber a quantidade química, queremos saber o número de moléculas. Então ainda temos que saber qual é a quantidade de partículas por mol, ou seja, temos que ir ver qual é o valor da constante de Avogadro. A constante de Avogadro, designada por N índice A, é 6,02 vezes 10 elevado a 23 por mol. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada mol contém, de uma determinada espécie química, contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades químicas dessa substância. Portanto, N número de moléculas será igual à quantidade química a multiplicar pela constante de Avogadro. A nossa quantidade química foi calculada antes, relacionada com este problema, com 50 cm3 desse gás nas condições normais de pressão e temperatura. Portanto, vamos multiplicar a quantidade química pela constante de Avogadro e o nosso número de moléculas será 1,34 vezes 10 elevado a 21. Que moléculas são estas? São as moléculas de SO2 que existem em 50,0 cm3 do gás SO2, desde que ele seja medido nas condições normais de pressão e temperatura. Porque nas condições normais de pressão e temperatura, sim, nós vamos buscar aqui o volume molar. É isto que determina as condições em que ele é medido. Se fosse medido noutras condições de pressão e temperatura, o volume molar não seria esse, seria obviamente outro, e portanto seria esse outro que nós iríamos buscar.